A gente tem aqui o nosso projetinho. A gente tem aqui um projeto escrito em TypeScript. Esse projeto está disponível no GitHub. O link está na descrição, beleza? E aqui a gente vai visualizar agora o princípio Liskow's Substitution Principle. A gente vai ver apenas ele em orientação a objetos. Eu não consegui trazer esse princípio funcional. E primeiro a gente vai ver um exemplo errado para a gente conseguir entender o que está acontecendo e por que esse exemplo que eu dei aqui ele está incorreto. Então, para exemplificar esse princípio, pessoal, a gente tem aqui uma classe chamada Animal, uma classe animal, e nessa classe a gente tem um método chamado getName. Basicamente, a gente pega o nome do animal. E essa classe aqui é uma classe genérica. Se você perceber, ela não faz alusão a nenhum animal. Ela só fala que é um animal. Beleza, mas qual animal? Ela não especifica pra gente. Então, ela é uma classe genérica, uma superclasse. E essa classe vai ser estendida por subclasses, beleza? Então, a gente tem aqui um método que retorna uma string, falando que o nome é animal. My name is animal, beleza? E a gente tem aqui uma classe chamada gato, cat, que estende essa classe pai. É uma subclasse que estende uma superclasse e contém um método com o mesmo nome. Ou seja, a gente faz um override, a gente sobrescreve um método. E aqui é um exemplo errado de algo que não pode acontecer. Então a gente tem aqui o seguinte: a gente tem um método que retorna uma string, um método pai que retorna uma string, e a gente tem uma classe que sobrescreve esse método, mas ao invés dela retornar uma string, ela retorna um objeto. Então a gente já matou esse princípio, a gente já violou esse princípio, porque esse princípio fala para a gente o seguinte: olha, se eu tenho alguma parte da minha aplicação, algum método, alguma função que dependa de animal, eu posso, ao invés de passar animal, eu posso passar uma subclasse, uma classe que estende a classe que eu quero. Então, esse princípio fala para a gente o seguinte: caso eu tenha uma subclasse, eu posso utilizar ela como dependência de alguma função. Eu não preciso passar exatamente a classe superior. Só que aqui acontece a violação porque ele esperava uma string. A classe pai esperava uma string. A gente fez um override, a gente sobrescreveu esse método, mas a gente está retornando um objeto. Então a gente já violou esse princípio. Beleza? Outro exemplo aqui de violação desse princípio é a classe dog. A gente tem uma classe cachorro que também estende animal. E aqui na parte de retornar o nome desse método aqui, ao invés da gente retornar uma string, que é a nossa implementação original, a gente lança uma exceção. Então a gente desrespeitou esse princípio, a gente violou esse princípio, porque a gente está retornando comportamentos não esperados. Então dog e cat, a gente não consegue substituir animal, porque quem depende de animal espera que esse método aqui retorne uma string. E não é o que está acontecendo aqui, ó. A gente não está retornando uma string. Então isso aqui é uma violação. Como você pode perceber aqui, ó, essa função aqui é uma espécie de função cliente, apenas para exemplo, beleza? E essa função espera um objeto do tipo animal, ou seja, ela espera uma instância da classe animal. E aqui, quando eu passo a classe animal, ele retorna a string que eu quero. Porém, se eu passo cat, ele retorna para mim um objeto. Não era o que eu estava esperando. E caso eu passe dog, ele me dá um throwable. Ele não traz para mim a string. Ou seja, cat e dog, gato e cachorro, não é substituível de animal. A gente não consegue pegar a classe cat, não consegue pegar a classe dog e substituir a classe animal. Então a gente viola esse princípio de substituição do SCOV. Beleza? Para a gente agora ver com mais clareza, eu vou trazer aqui um exemplo prático de como que seria a implementação que não desrespeita esse princípio, uma implementação correta, tá?
Na implementação correta, pessoal, deixa eu aumentar um pouco a letra aqui. Na implementação correta, a gente tem uma classe animal. Essa classe animal, por sua vez, retorna uma string, a mesma coisa. E a gente tem uma classe cat, que também implementa esse método aqui. A gente faz um override e também retorna uma string. A gente também tem aqui uma função que espera o objeto do tipo animal e a gente retorna uma string. Então a gente consegue muito bem passar para essa função aqui cat, a nossa classe cat, porque a gente tem um método chamado getName que tem o mesmo comportamento, ou seja, a gente consegue substituir a classe super com a classe sub. A gente consegue utilizar a classe cat no contexto que ele espera animal. Por quê? Porque a gente estende animal, a gente estende o comportamento e respeita a assinatura de retorno. Então, basicamente, esse princípio fala isso para a gente. Aqui no exemplo aqui embaixo, quando eu passo animal, ele retorna para mim, my name is animal, ele retorna a string que eu esperava. E quando eu uso uma classe especializada, uma classe filho, ele também tem o mesmo comportamento, ele retorna para mim uma string. Ou seja, resumindo tudo, a gente tem uma classe subclasse, que a gente consegue utilizar ela ao invés de utilizar a classe pai, uma superclasse. A gente consegue substituir uma por outra sem que nossa aplicação tenha algum impacto negativo. Então esse princípio ele traz isso para a gente. Então a gente tem aqui o ISP. Primeiramente eu vou mostrar um exemplo incorreto para vocês. A gente tem uma interface aqui chamada iAnimal. Então a gente tem uma interface animal e essa interface ela fala para a gente, olha, quem for implementar esse contrato, tem que ter o método walk, o método eat e o método fly. Andar, comer e voar. Então, basicamente, a gente tem uma interface que vai ser implementada por classes específicas de animais, especializadas em animais. Beleza? Então, aqui a gente tem uma classe gato que implementa essa interface iAnimal. Só que se você observar aqui, a gente implementa o método walk, a gente implementa um método que faz o gato andar, a gente implementa um método que faz o gato comer e a gente implementa um método que faz o gato voar. Mas gato não voa. Então aqui a gente implementa mesmo assim e retorna uma string vazia. Basicamente ele não tem uso. Aqui ele retorna que o gato comeu um peixe. Aqui ele retorna que o gato andou 20 passos. Mas a gente tem aqui, ó, uma violação desse princípio. A gente tem um método fly em gato, o gato não voa. E aqui embaixo, ó, a gente tem outra classe chamada bird, um pássaro, que também implementa essa interface. A gente tem aqui o método de andar, o método de comer e o método de voar. Só que aqui, no método de voar, o pássaro ele retorna alguma coisa, ele tem um comportamento. Ele fala o seguinte, olha, voou 30 metros. Então a gente tem um comportamento esperado para essa classe quando ela implementa esse método. Só que esse camarada aqui, ó, se eu não implemento, ele reclama para mim. Ele fala, ó, tá faltando aí o método fly. Implementa ele. Tá, beleza. Normalmente o dev vai lá, clica aqui nesse erro, implementa tudo, ok, pronto. Ele nem olha mais para isso aqui. Só que aí a gente viola muito esse princípio, porque a gente está implementando algo que a gente não precisa. Lembra dessa foto aqui? A gente está com um monte de porta e a gente não usa todas. E esse princípio fala para a gente o seguinte. Vamos ver aqui o exemplo correto. Que ao invés de você ter uma interface genérica, que vai servir todo mundo ali, ninguém vai utilizar alguns métodos, você pode criar uma interface mais generalizada, que vai servir todos os animais,
ou todos os objetos que você precisar. E aqui, ó, a gente cria uma interface específica. A gente cria aqui um Flyable Animal. A gente tem aqui uma interface apenas para animais voadores, que estende a nossa outra interface e agora adiciona um método de contrato obrigatório aqui, fly. Então percebe que aqui a gente tem uma interface mais genérica, que pode ser utilizada por animais que não voam. E aqui a gente tem uma interface específica, especializada, que além de estender o comportamento da outra interface genérica, ele também adiciona para a gente um comportamento específico, um método específico. Então agora aqui, ó, no gato, o gato ele não voa, beleza? Então a gente não precisa implementar o método fly. Você percebe que agora o gato só anda e o gato só come. Faltou o método dorme, porque gato só come, anda e dorme. Beleza. O pássaro agora ele implementa essa interface Flyable Animal. Então o pássaro agora anda, ele come e ele voa. Você percebe que aqui a gente não está mais com aquela segregação de interface. A gente não está com aqueles métodos inúteis que a gente só implementa para respeitar um contrato. A gente agora está respeitando o contrato e está tendo comportamentos específicos para um contrato. Beleza? Então vamos abrir aqui o nosso projetinho. A gente tem aqui um exemplo incorreto e um exemplo correto, como sempre. Lembrando mais uma vez que esse projeto está disponível no GitHub e está na descrição desse vídeo, então você pode ir lá e consultar. Então aqui a gente tem, pessoal, um exemplo incorreto. A gente tem uma classe aqui responsável por criar usuário. Então isso aqui é uma situação hipotética, beleza? Normalmente a gente teria um service ali para tratar isso, a gente teria uma camada na nossa aplicação que a gente iria separar para isolar essa lógica de criação de usuário, mas aqui como é uma situação hipotética só para facilitar o entendimento, vai servir muito bem. Então aqui a gente tem essa classe que cria o usuário e no construtor dessa classe a gente depende de quê? Do PGSQL Connection, do PostgreSQL Connection. A gente depende de uma classe concreta. Então se a gente for ver aqui, ó, o PGSQL Connection, ele é basicamente uma classe concreta que tem o método connect, que retorna uma promise boolean, beleza? Então, basicamente, imagina que a gente precisa pegar essa classe aqui, create user, e levar para outra aplicação. A gente teria que levar junto quem? A gente teria que levar junto PGSQL. Então, a gente tem uma classe totalmente acoplada à outra. Então, para onde a gente for levar essa classe aqui, a gente vai ter que levar junto o PGSQL, porque essa classe ela foi totalmente criada, pensada no PostgreSQL. Então, se você precisar, por exemplo, futuramente utilizar um MySQL da vida, utilizar, por exemplo, um Oracle, um SQL Server da vida, você vai ter que alterar toda a sua lógica, porque você depende exclusivamente de uma classe concreta, você não depende de uma abstração. E é isso que a gente aborda nesse princípio aqui. Então vamos ver aqui um exemplo correto. A gente tem agora a mesma classe, só que veja bem, essa classe não depende mais de uma classe concreta. Essa classe depende de quê? De uma interface, de uma abstração, de um contrato. E o que que fala esse contrato? Esse contrato fala para a gente que quem implementar tem que ter o método connect e que retorne uma promise com um valor boolean resolvido. Beleza? Então, basicamente, essa interface fala isso pra gente. E agora, essa classe, cara, ela depende exclusivamente dessa interface. Logo, para onde a gente levar essa classe, ela é agnóstica. Ela não sabe quem está sendo passada ali por parâmetro. Ela sabe que nessa classe que é passada por parâmetro, vai ter o método connect. Então, se você observa aqui, a gente recebe essa classe que implementa essa interface. A gente aqui atribui o valor da propriedade DB Connection. E aqui ó, a gente consegue fazer a nossa lógicazinha.
A gente acessa direto o método connect e a gente já sabe qual é o retorno dele, ó. Então a gente não depende exclusivamente de uma classe concreta. Então se a gente for ver aqui, ó, no exemplo correto, a gente tem uma interface com o método connect que retorna uma promise e a gente também tem aqui, ó, uma classe MySQL que implementa a interface DB Connection com o método connect. E a gente tem também, ó, outra classe chamada PostgreSQL Connection. Logo, pessoal, a gente tem duas classes distintas que implementam a mesma interface, o mesmo contrato, contém o mesmo método e a gente pode passar esse mesmo método aqui, nessa classe aqui. Então, essa classe ela é agnóstica. Ela não quer saber quem está sendo passado, ela só quer saber que essa classe que está sendo passada, ela é uma abstração e ela vai conseguir acessar o método que ela precisa para realizar a lógica necessária dela. Então, basicamente, esse princípio fala isso para a gente. É não depender de classes concretas, não depender de detalhes, e sim de abstrações. Então, para onde a gente levar essa classe aqui, cara, ela vai funcionar muito bem. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos criar aqui essa classe, vamos instanciar ela. Você percebe que ela está pedindo alguma coisa. Ela está pedindo aqui o que? A DB Connection. Se eu passo aqui, por exemplo, um, um PG, um PostgreSQL, ele vai aceitar. Ele aceitou um PostgreSQL. E se eu passo, por exemplo, aqui um MySQL também, ele também aceita. Por quê? Porque ele é agnóstico. Ele espera que a classe implemente a interface e não o contrário. Nesse exemplo errado aqui, por exemplo, eu vou instanciar aqui a mesma classe, ó. E aqui eu vou passar, por exemplo, o MySQL. Eu passei um MySQL SQL, só que ele não espera um MySQL, ele espera um PostgreSQL. Então, caso esse método aqui não exista nessa classe do MySQL, ele já reclama para mim aqui, ó. O argumento do tipo MySQL Connection não é válido para PGSQL Connection. Ele não espera esse tipo aqui. Ele espera um PostgreSQL. Então não é escalável. A gente não consegue escalar a manutenção dessa aplicação aqui. A gente não consegue colocar outro banco nessa aplicação com facilidade. A gente precisaria mexer em toda a lógica da aplicação para adicionar mais um banco. A gente precisaria aumentar a complexidade dessa aplicação. E com uma simples interface, a gente consegue utilizar qualquer conexão que a gente quiser aqui, ó. Contanto que essa classe que implementa essa interface tenha os métodos necessários para esse camarada aqui funcionar. Beleza? Então esse princípio também ele é bem simples de se entender. E, e é isso. A gente finalizou aqui os nossos 5 princípios de Solid. E se você não viu a primeira aula, vai na descrição. Pega a primeira aula, depois você volta aqui para entender melhor. E esses princípios, pessoal, o que ele traz para a gente, no final das contas, depois de todos esses princípios aqui, o que ele traz para a gente é manutenção de código. Ele traz uma aplicação muito mais fácil da gente dar manutenção e estender essa aplicação em modificações. Então a gente consegue estender comportamentos na aplicação com muito mais facilidade quando você trabalha ali com uma linguagem de programação orientada a objetos. Então fica muito mais simples o seu dia a dia quando você respeita esses 5 princípios. No dia a dia é um pouco difícil você conseguir respeitar esses 5 princípios, mas com o tempo, com a prática, praticando ali uma letra por vez, no final do dia você vai conseguir respeitar esses 5 princípios e levar ele para qualquer linguagem de programação que você for. Beleza? Então por hoje é só, pessoal. Caso você queira ter acesso ao grupo de mentoria gratuito, é um grupo onde a gente compartilha conhecimento, troca ideias, bate um papo
Você pode chegar lá com as suas dúvidas, você pode chegar lá com dúvidas de mercado, com dúvidas de linguagem de programação, seja qual for a sua dúvida, você pode chegar lá perguntar. A gente tem vários iniciantes, vários plenos, vários sêniores lá. É um grupo bem interessante. O link está na descrição e você é muito bem-vindo, beleza? Então por hoje é só, pessoal. Se inscreva no canal e até mais.